Oi pessoal, tudo bem? Queria conversar com vocês sobre o que aconteceu, né, comigo. Eu fiz um planejamento de viagem para março de 2020, né? Tô agora gravando, tô em fevereiro de 2021, né? E de lá para cá muita coisa aconteceu e eu não dei mais detalhes. Então eu queria conversar com vocês sobre isso. O que aconteceu? Fiz um projeto chamado 9 países em uma viagem, no qual vou citar as cidades para vocês entenderem, né? E aí vocês vão associando aos países. Primeiro eu ia a Lisboa, depois eu ia para Amsterdã, né? Sendo que de Lisboa a Amsterdã eu ia fazer uma escala longa em Paris, ia passar o dia inteiro em Paris rodando. E eu já tive em Paris em 2017 e ia aproveitar e revisitar algumas coisas e outras novas que eu não podia. Ia de Paris eu ia para Amsterdã. Amsterdã eu encontraria minha mãe por lá, que ela é casada com meu padrasto, que é holandês, e aí eu ia passear com a minha mãe em Amsterdã e ia tentar realizar um sonho dela, que ela sempre tentou, várias vezes que foi à Holanda, sempre tentou ir à Bélgica e nunca conseguiu. Então, ia passar alguns dias em Amsterdã, de Amsterdã eu ia para a Bélgica eu ia especificamente primeiro para Bruxelas. No dia seguinte eu ia pegar um trem, eu ia de trem de Amsterdã para Bruxelas, e que é coisa de, sei lá, 2 horas e meia, 3 horas. E depois eu ia de Bruxelas no dia seguinte para Bruges, passar o dia em Bruges, né, fazer um bate e volta, e depois ia voltar para Bruges. E quando eu voltasse de Bruges, né, eu ia permanecer mais 1 ou 2 dias em Bruxelas, conhecendo melhor Bruxelas, famosa pelas batatas, famosa pelo chocolate e famosa por alguns monumentos. Cidade muito bonita. E ia retornar de trem para a Holanda, sendo que antes de passar, com destino a Amsterdã, mas aí eu ia parar em Roterdã, passar o dia em Roterdã conhecendo, né, que já é na Holanda, e entregar a minha mãe para o meu padrasto, que ele, quando estava na Holanda, morava em Roterdã e eles ficam em Roterdã. Então, depois disso eu ia para Amsterdã, dormi uma noite num hotel perto do aeroporto, e depois eu ia pegar o aeroporto para Budapeste, para iniciar o leste europeu. Alguns chamam de leste europeu, outros chamam de Europa Central, enfim. Isso é uma discussão, mas todo mundo costuma falar mais como leste europeu. Ia ficar alguns dias em Budapeste, na Hungria. Depois desses dias na Hungria, ia pegar um trem para Viena, ia dar uma volta em Viena, dormir em Viena de um dia para o outro, ia fazer free walking tour em Viena. De Viena eu ia para Praga, ia ficar alguns dias em Praga também, não me lembro, talvez uns 4, 5 dias. De Praga ia pegar outro trem, ia para Berlim, e Berlim eu ia ficar uns 6 ou 7 dias. De Berlim eu ia pegar um avião e ia para São Petersburgo, na Rússia, antiga Leningrado, cidade lindíssima, mas que pouca gente costuma comentar, que fica lá em cima, perto da Finlândia, que no inverno chega a atingir de menos 20 a menos 30 graus. Mas eu estava indo em março para abril, e ia estar começando e ainda ia estar um pouco frio. Eu deixei a Rússia para o fim da viagem, exatamente para poder... deixei a Rússia para o fim da viagem exatamente para o tempo ia ficar mais quente, o clima ia ficar mais quente. Depois eu ia pegar um trem daquele de alta velocidade para Moscou. Ia ficar também uns 6 dias em Moscou, mais ou menos. E depois ia pegar um avião pela Air France, na verdade, da Itália, fazendo escala em Roma, escala curta de 1 hora, e depois ia esse mesmo avião da Itália ia para Paris,
Aí Paris eu chegava de manhã e ficaria o dia inteiro e pegaria um avião da Air France de volta para o Rio de Janeiro, né? Lá para as 11h30 da noite. Ia fazer de novo além de quando eu cheguei, de novo um dia inteiro mais ou menos em Paris rodando. O que aconteceu? Tudo isso ia começar no dia... que dia? 17 de março. 17 de março eu ia começar essa viagem, tudo comprado. Todas as passagens de trens, todos os hotéis reservados. Mais de uns 10 hotéis aí, você pode colocar na conta. Uns 5 trechos de trem, várias passagens de aviões com várias escalas, tudo, seguro viagem comprado. E o que aconteceu? Isso eu comecei a planejar em setembro de 2019 para viajar em março de 2020. Quando foi dezembro de 2019, começou a história do coronavírus, né, na China, e eu fui seguindo, mas sempre apreensivo, acompanhando aqueles mapas que mostravam as incidências. Aí começou a chegar na Europa, começou a dar problema na Europa, e quando foi lá para meio de janeiro, para fevereiro, na Europa estava super complicado. E depois, o que aconteceu? Eu fui vendo os museus na Europa todos fecharem, os países começarem a fecharem fronteiras. No início de fevereiro, primeiro caso registrado no Brasil. E depois, quando chegou março, estava bastante complicado, aquela indecisão. O meu padrasto desistiu da viagem dele, e aí que ele falou que não iria. E aí eu convenci a minha mãe a ir comigo para Portugal. E aí de Portugal a gente iria para Amsterdã e fazia a Bélgica. Ela comprou uma passagem nova e de volta da TAP em Portugal. E cara, o pior foi acontecendo, né, tudo fechando. E aí eu tive não vou dizer a brilhante ideia, mas aí o estalo de confirmar com a pessoa que me vende o seguro viagem, que é de extrema confiança, é uma amiga. Depois eu até recomendo para vocês, porque ela se envolve no problema. Quando você tem algum problema de saúde fora do Brasil, ela não só vende, mas ela também tenta desenrolar tudo junto com a central de atendimento. Mas enfim, conversei com ela e perguntei, olha, e se a gente pegar Covid no exterior? Ela falou, olha, em caso de pandemia, como é uma pandemia mundial declarada pela OMS, tem uma cláusula no contrato que o seguro não cobre. E aí isso acendeu a luz vermelha para mim, que eu não ia levar minha mãe, que tem 75 anos, para a Europa por uma aventura, num lugar onde ela não teria cobertura de saúde inclusa no seguro. E aí eu vi que aquilo tudo não valia a pena. E aí no dia 14, eu ia viajar no dia 17, eu comecei a cancelar tudo. E aí passei uns 3 ou 4 dias cancelando. Algumas coisas eu consegui reembolso, algumas coisas eu consegui reembolso agora em dezembro de 2020, outras se perderam. Exemplo, as passagens que eu comprei pelas Miles, pela Air France, todas tinham direito a reembolso, as milhas voltaram, o dinheiro da taxa de embarque voltou. As passagens que eu comprei pela TAP, elas não tinham direito a reembolso, e as Miles não permite reagendamento. E aí o cancelamento às vezes sai mais caro do que você simplesmente deixar para lá e perder as milhas. Então eu perdi as milhas e a taxa de embarque dos voos da TAP, e os da Air France eu consegui recuperar. Teve várias coisas, por exemplo, um museu em abril ia ter aquele Keukenhof, que é uma feira de flores imensa que tem na Holanda, coisa bonita demais, e consegui reembolso do Museu do Van Gogh. O Rijinski Museu, que é um dos mais famosos lá, disseram que eu tinha um voucher até o final do ano passado, não sei como ficou. Várias coisas em Berlim demorei para conseguir reembolso. Então assim, foi caótico, mas não tinha muito o que fazer, tentei minimizar as perdas. E lamentavelmente eu tinha 30 dias de férias,
e eu ia cumprir esse trajeto todo nesses 30 dias. Então eu não sei quando será possível fazer uma viagem com tantos países envolvidos desse porte, mas foi complicado, entendeu? Então, e aí acabou que só em outubro eu consegui arriscar a viajar, mas isso já é outra história, e aí eu conto pra vocês em outro vídeo, tá bom? Então tá, galera, quem puder aí, vão vir muitos outros vídeos, eu vou gravar assim de forma informal aqui onde eu tô, batendo papo, contando pra vocês, e isso facilita muito a produção e eu criar novos conteúdos, tá bom? Então quem puder aí, quem gostou, quem quer conhecer novas histórias, se inscreve aí no canal para poder saber quando tem vídeo novo, e quem gostou da história, quem aprendeu alguma coisa com isso, esmaga aí o like aí pra gente, tá bom? Clica no gostei. Um abraço, pessoal. Mais vídeos vêm por aí.